Todos que já visitaram um zoológico sabem como a experiência de ver um animal exótico na sua frente é maravilhosa. E para aqueles com a imaginação mais fértil, já devem ter pensado na possibilidade de ver alguns animais que já deixaram de existir há muito tempo. Apesar de parecer um roteiro de ficção científica, como o Jurassic Park, graças aos avanços da ciência, nós já conseguimos algo muito parecido e não faz muito tempo. Em 1996, os biólogos conseguiram realizar com sucesso a clonagem do primeiro mamífero, a ovelha Dolly. De lá para cá, a ciência vem avançando cada vez mais e nós nunca estivemos tão perto de conseguir reverter a extinção de uma espécie. No vídeo de hoje, nós vamos te apresentar 8 animais que já foram extintos e que os pesquisadores estão trabalhando nesse momento para trazê-los de volta. Mas será que conseguiremos reverter a extinção de todos? E como esse processo é feito? Se quiser saber a resposta para essas e outras perguntas, fique com a gente, pois é isso que eu vou te contar em mais um vídeo inacreditável. Quando falamos de animais extintos, a primeira espécie que vem à mente da maioria é o dodô. As primeiras menções ao dodô aconteceram em 1598 e ele está extinto desde 1682. Mas como isso aconteceu? No final do século XVI, os europeus ainda estavam na era das descobertas, também chamada de grandes navegações. Em uma de suas viagens exploratórias, um grupo de navegadores holandeses chegou no que hoje conhecemos como Ilhas Maurício, que fica ao lado de Madagascar. Por ser isolado do continente, a ilha era lar de diversos animais que os europeus nunca tinham visto, e um deles era o dodô. Como nunca teve contato com humanos, a ave não sentia medo dos marinheiros e por isso era facilmente abatida. Além disso, os primeiros colonos também trouxeram outras espécies que ajudaram a acabar com as populações de dodô, como os porcos e os gatos, que caçavam os filhotes da ave. Graças a esses fatores, as populações de dodô reduziram rapidamente, causando a extinção da espécie em menos de um século. Nos dias atuais, a empresa de engenharia genética Colossal Bioscience afirmou que já conseguiu sequenciar o genoma do dodô. Com essas células, os geneticistas planejam criar óvulos e espermatozoides contendo o material genético do dodô e de outros parentes próximos. Com isso, a Colossal Bioscience terá criado uma nova espécie híbrida, mas isso parece ainda estar longe de acontecer. Um outro animal que os pesquisadores estão tentando trazer de volta é a quagga, um parente próximo das zebras. Na verdade, a quagga é uma subespécie de zebra que vivia no sul do continente africano. Diferente da sua parente que ainda está viva, as listras pretas e brancas ficavam limitadas na primeira metade do corpo. A quagga foi bastante caçada por disputar a pastagem com os animais das fazendas, o que fez as populações desse animal reduzirem drasticamente no começo do século XIX. Em 1878, o último espécime na natureza foi abatido por um caçador, e apenas 5 anos depois, a última quagga em cativeiro também se foi. Ainda assim, um grupo de cientistas está empenhado em reverter essa extinção e trazer a quagga de volta. Para isso, em 1987, um grupo de zoólogos capturou 9 exemplares de zebras da planície, que é a subespécie mais próxima da quagga. Desde então, os envolvidos no projeto estão fazendo uma seleção artificial com os indivíduos, reproduzindo os animais que apresentam menos listras na parte de trás.
Atualmente, o projeto tem pouco menos de 40 anos e os cientistas já conseguiram reproduzir 116 animais, nos quais 6 já possuem um padrão de listras que lembram as quaggas. Isso é bastante animador, não acham? Voltando a falar de aves extintas, o pombo passageiro foi o pássaro mais abundante da América do Norte por algum tempo, ultrapassando os 5 bilhões de indivíduos. Apesar do nome parecido, esse não é o famoso pombo-correio e nem carrega cartas por aí como as corujas de Harry Potter. O pombo passageiro, apesar da sua população gigantesca, também foi extinto graças às ações humanas, principalmente o desmatamento e a caça. Como os pombos passageiros existiam aos montes, os caçadores abatiam as aves e vendiam sua carne por um preço baixo para as populações mais pobres. Depois de anos servindo como alimento para os menos afortunados, os pombos passageiros foram totalmente extintos em 1914. Hoje, 110 anos depois, os cientistas estão estudando uma forma de introduzir os pombos passageiros de volta na natureza. A ideia deles é reconstruir o material genético da ave através de amostras de pele e ossos que ainda existem. Com esse material, os cientistas querem fundir o gene em células capazes de produzir óvulos e espermatozoides. Dessa forma, os pesquisadores poderiam injetar essas células em ovos de pombo doméstico, gerando filhotes que, ao chegar na fase adulta, iriam reproduzir novos pombos passageiros. Apesar de promissor, nós ainda não temos tecnologia o suficiente para isso e um grande debate está sendo levantado sobre o assunto. No final das contas, só o tempo nos dirá se isso realmente será possível ou não. Como estamos falando de animais que foram extintos pelos humanos, vale a pena mencionar o tigre da Tasmânia. Apesar do nome, esse animal não é um tigre de verdade, e sim um marsupial, o que quer dizer que, biologicamente falando, ele está mais perto de um canguru do que de um grande felino. Nativo da Austrália, o tigre da Tasmânia recebeu esse nome por causa das suas listras bastante semelhantes às do tigre de Bengala, além de também ser um super predador. Inclusive, esse foi o principal motivo para ele ser extinto. O tigre da Tasmânia atacava rebanhos e dava grandes prejuízos aos fazendeiros, o que fez com que a sua caça fosse muito encorajada. Aliado a isso, os fazendeiros passaram a colocar cada vez mais cães para cuidar dos seus animais, o que fez os tigres da Tasmânia terem mais dificuldade para conseguir comida. Dessa forma, a espécie foi reduzindo cada vez mais ao longo dos anos, até finalmente ser extinta no meio da década de 1930. A partir de 1999, alguns grupos de cientistas australianos começaram a estudar a ideia de trazer o tigre da Tasmânia de volta. O principal objetivo dos pesquisadores é controlar a superpopulação de alguns animais que atualmente quase não têm mais predadores naturais, como é o caso do Pademelons da Tasmânia. Por causa dessa falta de predadores, esses animais estão destruindo as pastagens, deixando outros herbívoros em risco de extinção pela falta de comida. Apesar de estarem pesquisando há mais de 25 anos, os biólogos ainda não tiveram sucesso em reconstruir o genoma do tigre da Tasmânia, e o projeto foi cancelado várias vezes. Mas ainda pode ser que nossos filhos ou netos vejam essa maravilhosa espécie de volta em um futuro distante. Mesmo que algumas pessoas achem que é impossível trazer um animal extinto de volta apenas com o DNA, isso já aconteceu antes, com o ibex dos Pirineus. Esse parente das cabras era bastante comum onde hoje é a Espanha, mas sua população foi diminuindo consideravelmente graças às caças no século passado. No dia 6 de janeiro de 2000, no comecinho desse século, o último ibex dos Pirineus, uma fêmea chamada Célia, morreu esmagada por uma árvore.
Apesar de a espécie estar oficialmente extinta, os cientistas recolheram e congelaram as células de Célia, começando a estudar formas de trazer a espécie de volta à vida. Mesmo parecendo cenário de filme de ficção, os cientistas conseguiram desenvolver centenas de embriões através dos genes de Célia, mas apenas 3 sobreviveram ao primeiro mês de gestação. Entre esses, um embrião conseguiu chegar ao final da gestação e nasceu no dia 30 de julho de 2003, trazendo a espécie do Ibex dos Pirineus de volta da extinção. Apesar de ser animador, a comemoração durou menos de 10 minutos, que foi o tempo que o pequeno filhote viveu. Por alguns problemas no pulmão, o clone de Célia acabou falecendo e o Ibex dos Pirineus foi a primeira espécie a ser extinta 2 vezes. Agora vamos falar sobre um animal que foi extinto há um pouco mais de tempo, o rinoceronte lanoso. Essa espécie de rinoceronte se diferencia das atuais por ser bastante peluda, o que dá origem ao seu nome. O rinoceronte lanoso é da mesma espécie que os mamutes e foi extinto há mais de 14 mil anos, novamente com uma ajudinha dos humanos, é claro. Mesmo que o rinoceronte lanoso tenha sumido há muito tempo, recentemente os cientistas fizeram uma descoberta que torna possível trazer esse animal de volta. Durante uma pesquisa, um grupo de cientistas encontrou o material genético do rinoceronte lanoso em fezes fossilizadas de hienas das cavernas. Com esses genes, os biólogos estão tentando reconstruir o DNA do rinoceronte lanoso e, caso consigam, podem tentar trazê-lo de volta com a ajuda dos rinocerontes atuais. Outro animal tão antigo quanto o rinoceronte lanoso e que pode estar próximo de retornar é o alce irlandês. Também chamado de alce gigante, esse animal, na verdade, era uma espécie de cervo que viveu por toda a Eurásia, da Irlanda até a Sibéria. Apesar de também ter tido o fator humano, a principal causa para a extinção do alce irlandês é o tamanho do seu chifre, que podia passar dos 3,5 metros de largura. Por conta da galhada que o deixava preso nas árvores, esse animal tinha dificuldade de fugir dos predadores. Outro fator que contribuiu para a sua extinção é a alta demanda por comida. Com o fim da última era do gelo, novas plantas surgiram e as vegetações que o alce consumia foram substituídas por outras menos nutritivas. Por causa dessa deficiência alimentar e a facilidade em ser predado, o alce irlandês foi extinto por volta de 7 mil anos atrás. E só agora os cientistas estão confiantes de que podem trazê-lo de volta. Essa confiança se dá pelos recentes avanços na ciência de clonagem, além do fato de termos muitos fósseis do alce pela Europa e pela Ásia. O plano dos zoólogos para o alce gigante é praticamente o mesmo do pombo passageiro: sequenciar seu genoma e depois transformar o material genético em óvulos e espermatozoides. Assim como no caso dos pombos passageiros, nós ainda não temos tecnologia o suficiente para isso, mas os cientistas estão confiantes de que em algumas décadas esse animal poderá estar de volta. Falando em animais gigantes, não poderíamos deixar de fora o mais famoso da megafauna, o mamute. Esse animal imponente era um parente próximo dos elefantes, mas com grossas camadas de pelos que cobriam todo o seu corpo. No seu auge, o mamute viveu em todos os continentes do planeta, com exceção da Oceania e da Antártida. Assim como os outros animais mencionados no vídeo, o ser humano foi um dos grandes responsáveis pela extinção dos mamutes, além das alterações climáticas que aconteceram com o fim da Era do Gelo. Nos dias de hoje, os cientistas estão estudando a possibilidade de trazer o mamute de volta à vida e já até receberam um grande investimento. Diferente dos outros animais mencionados até aqui, a desextinção do mamute é algo extremamente importante e que pode salvar o planeta do aquecimento global. Por conta do seu tamanho colossal,
uma manada de mamutes consegue manter biomas como a tundra livre de árvores. Isso é importante porque a tundra é um bioma extremamente gelado e, por conta do aquecimento global, está esquentando cada vez mais. Com essa elevação na temperatura, árvores estão nascendo nas tundras, cobrindo a neve e absorvendo a luz do sol, o que faz o calor aumentar ainda mais. Se trouxéssemos os mamutes de volta e os colocássemos nas tundras, esses animais poderiam facilmente derrubar as árvores, além de fertilizar o chão com as suas fezes. É pensando nisso que os cientistas da Colossal Bioscience estão estudando a ideia de trazer o mamute de volta, assim como o dodô. Como esses animais viviam em regiões mais frias, uma grande quantidade de fósseis bem preservados podem ser encontrados, o que facilita na hora de estudar o DNA. Apesar disso, os estudos ainda estão no começo e a Colossal Bioscience está estudando qual é o melhor método para trazer o mamute de volta. Como pudemos ver, essas tentativas estão nas etapas iniciais e são para criar cópias de animais que já existiram. Ainda assim, existem muitas controvérsias quando estamos falando sobre a desextinção. Alguns afirmam que o dinheiro gasto nessas pesquisas poderia ser utilizado na preservação das espécies que já existem, enquanto outros apontam para o lado ético. Por outro lado, os defensores acreditam que esses estudos podem trazer grandes avanços para a ciência e que podem restaurar o equilíbrio ecológico do planeta. Mas me conta aqui nos comentários qual é o seu ponto de vista sobre isso. Se pudesse trazer algum animal de volta, qual seria? Para você que assistiu até aqui, muito obrigado e não esqueça de curtir, seguir e conferir os próximos vídeos, porque vem muita coisa inacreditável por aí. Abraços e até a próxima!